E no resumo dessa semana, após o desmaio de Lígia, Paulinho e Gerluce a levam às pressas para o hospital. Desesperado, Paulinho se apresenta aos médicos como genro da paciente, garantindo prioridade no atendimento e demonstrando o quanto está envolvido com Gerluce. A cena marca um ponto de virada na relação dos dois. Pouco depois, ele afirma à amada que agora são oficialmente namorados, selando um vínculo que mistura paixão e cumplicidade. Enquanto isso, na casa das Três Graças, o clima é outro. Ferete pressiona Arminda, ameaçando deixá-la caso a amante não continue dando o remédio falsificado à própria mãe, Josefa. A vilã, dividida entre o medo e o remorso, cede às chantagens e volta a oferecer o medicamento adulterado. Mas Josefa, desconfiada, a desafia, dizendo que já não acredita mais na filha. Em outro núcleo, Meg deixa claro a Lucélia que não gosta da forma como a prima anda se intrometendo em sua vida. A tensão entre as duas cresce quando Lucélia impede que Meg descubra que o presente recebido pela família veio, na verdade, de Júnior. No hospital, Gerluce apresenta Paulinho à mãe e a Viviane, que passa a ganhar importância na trama ao tentar ajudar Lígia, comprando o remédio correto para substituí-lo pelo falsificado. Em outro ponto, Arminda se irrita com Raul, impedindo que ele entre no cômodo das Três Graças. Raul, por sua vez, começa a desconfiar da pressa de Samira em marcar um encontro com Joelle, sem entender o verdadeiro motivo. Durante esse encontro, Samira defende a colega das provocações das outras alunas e exige que as meninas peçam desculpas a Joelle, gesto que cria uma amizade inesperada entre as duas. Entretanto, Samira revela a Raul que prefere manter o vínculo com Joelle em segredo, para não despertar desconfianças. Ela conta também como foi o primeiro contato entre elas, deixando Raul inquieto com o rumo das coisas. Em outro ponto da cidade, Edilberto fica paralisado ao ver Misael, um homem que parece conhecer segredos perigosos da Fundação Ferete. Arminda tenta ligar para Ferete, mas ele evita atendê-la, o que a faz desconfiar de que está sendo descartada. Paralelamente, Macedo oferece dinheiro a Célio para que vigie a casa de Arminda, sem imaginar o tamanho da rede de intrigas que está se formando ao redor da fundação. Enquanto isso, Misael acusa publicamente a instituição de vender remédios falsos, e faz isso justamente diante de Leonardo, sem saber que o rapaz é filho de Santiago Ferete. O clima fica tenso, mas Joaquim consegue conter Misael antes que a confusão vire um escândalo. Viviane tenta minimizar o impacto das palavras do homem e pede a Leonardo que não dê ouvidos à acusação. Mesmo assim, as palavras de Misael não saem da cabeça do jovem, que começa a investigar por conta própria. No mesmo momento, Cláudia alerta Gerluce de que precisa conversar com ela, preocupada com os rumos da fundação e com a saúde de Josefa. Gerluce, aflita, recebe de Viviane o remédio verdadeiro e o entrega à mãe, salvando-a de um novo colapso. O escândalo cresce quando Leonardo confronta Ferete e ouve, horrorizado, o próprio pai admitir que fabrica remédios falsos. Em vez de se arrepender, Ferete faz uma chantagem cruel. Exige que Leonardo aceite herdar a casa de farinha e mantenha o silêncio. O rapaz, abalado, diz que pretende assumir a direção da fundação, mas seguindo o caminho ético de Santiago, não o do pai. A tensão entre eles atinge o auge. Ao mesmo tempo, Gerluce tenta denunciar a farmácia Ferete ao delegado Fausto, mas o policial, misteriosamente comprometido, impede que ela prossiga com a queixa. Desconfiada, Arminda escuta parte da conversa entre Josefa e Gerluce e começa a temer que seus crimes venham à tona. Enquanto os conflitos se multiplicam, Leonardo marca um encontro com Viviane, buscando conforto e conselhos. Na fundação, Lena e Herculano visitam Samira para conversar sobre o desejo de terem um filho. Ferete, preocupado, recusa o pedido de Raul, que exige parte da herança da instituição. Em meio a isso, Viviane aceita sair com Leonardo, aproximando-se ainda mais do herdeiro dividido entre o amor e a lealdade familiar. Meg, por sua vez, se irrita ao descobrir que Lucélia convidou Júnior para jantar em seu nome, sentindo-se invadida. E no campo religioso, o pastor Albérico compartilha com Kellen a notícia de que Jorginho, prestes a ser libertado, quer assumir oficialmente a paternidade de Joelle. A notícia se espalha rápido.
Zenilda informa a Ferete que Lena e Herculano estão de volta ao Brasil e sugere que ele os convide para um jantar, mas Arminda aparece de surpresa na fundação e o deixa em pânico ao anunciar que Zenilda também está a caminho. Ferete teme que a amante revele demais e passa a agir com cautela. Enquanto isso, o amor floresce entre Paulinho e Gerluce. Ele confessa estar apaixonado, e ela, mesmo envolvida em segredos perigosos, se permite viver o sentimento. Cláudia, no entanto, joga uma nova dúvida no ar. Diz acreditar que os remédios que Arminda dá para Josefa não têm efeito algum. A revelação causa impacto em Gerluce, que decide confrontar Josefa. A idosa confessa que já suspeitava da filha e por isso vinha fingindo tomar a medicação. Em paralelo, Joelle enfrenta um dilema moral ao ouvir de Samira uma proposta indecorosa: ajudar seu namorado a quitar uma dívida com Bagdá através de um plano arriscado. A jovem recusa e, em um momento de fúria, descobre que Samira conhece Raul, o mesmo homem que ela acusa de ser o pai do filho que espera. A coincidência a deixa em choque e reforça sua desconfiança de que Raul vem manipulando todos à sua volta. O confronto entre Joelle e Raul é explosivo. Ela ameaça revelar à família dele toda a verdade sobre a gravidez, enquanto Raul, desesperado, tenta impedir que o escândalo venha à tona. Samira, envolvida demais na confusão, orienta Raul a tentar convencer Joelle a seguir sua sugestão e manter o segredo, uma tentativa de evitar que o passado deles destrua ainda mais vidas. Ao mesmo tempo, a relação entre Josefa e Arminda chega ao limite. A matriarca, cansada de ser enganada, pergunta à filha se ela tem alguma ligação com a morte de Rogério, deixando Arminda sem palavras. Entre tantos dramas, há também boas notícias. Juquinha conta a Paulinho que passou nas provas e logo receberá sua carteira de policial, o que anima o rapaz e traz um respiro de esperança em meio ao caos. O pastor Albérico também tem motivos para sorrir. Jorginho avisa que seu alvará de soltura sairá em uma semana, reacendendo o sonho de reconstruir a família. Mas a paz dura pouco. No fim do capítulo, Joaquim, tomado pela raiva e pela decepção, expulsa Gerluce de casa, sem ouvir suas explicações. A jovem, entre lágrimas, vê o mundo desabar mais uma vez, enquanto Ferret, cada vez mais encurralado, começa a perceber que sua rede de mentiras está prestes a ruir. O episódio termina com todos os núcleos em ebulição. Segredos expostos, alianças rompidas e novos amores nascendo em meio à corrupção e ao medo. Gerluce se firma como peça central na luta contra Ferret, enquanto Leonardo se prepara para desafiar o próprio pai. Arminda, pressionada pelos crimes cometidos, começa a perder o controle da situação. E Joelle, prestes a revelar um segredo capaz de mudar tudo, se torna o elo entre o passado e o presente de uma história que promete virar de cabeça para baixo a vida de todos os personagens. Leonardo ensaiara 1000 vezes o pedido. A ideia de olhar nos olhos de Viviane e dizer que queria mais, muito mais, o deixava tenso e feliz ao mesmo tempo. Depois de semanas convivendo com a farmacêutica, observando sua delicadeza no trabalho, seus silêncios cheios de sentido e o jeito firme com que tratava os pacientes, ele se convenceu. Era ela. Numa tarde morna, escolheu as palavras, aproximou-se e, com a voz que quase falhava, pediu namoro. Viviane o olhou por um longuíssimo segundo. Havia ternura ali e também algo pesado. Respirou fundo e falou com calma tão absoluta que a calma parecia cortar o próprio ar da sala. Leonardo, antes de você dizer mais uma palavra, preciso te contar uma coisa. Não nasci assim. Antes de ser a mulher que você vê, eu fui uma pessoa que nasceu com outro corpo. Eu era um rapaz. A revelação veio como um soco. Leonardo sentiu o chão rodar. As imagens dos beijos que deram, do calor dos abraços, da voz ao lado do ouvido pareciam imediatamente deslocadas. No fundo do peito, algo que nunca tinha sido colocado em palavras acordou confuso. Quer dizer... Ele engoliu seco. Quer dizer que você era um homem? Me fiz mulher, corrigiu Viviane firme. Me procurei, me afirmei. Sou mulher, isso é quem eu sou. No rosto de Leonardo, a incredulidade deu lugar a um desconforto frio. Aquele instante expôs uma série de perguntas que ele não sabia fazer sem ferir. Em vez de procurar compreensão,
procurou certezas que o consolassem. E as certezas que encontrou foram estreitas, enraizadas em medos antigos. Eu não sei como lidar com isso. Eu beijei você, um homem, e eu senti paixão, murmurou tumultuado. Não entendo o que houve comigo. O que há de errado comigo? As palavras saíram tortas e acabaram por soar como julgamento. O rosto de Viviane mudou. A decepção causou uma chama rápida. Ela se levantou como se o calor daqueles segundos tivesse virado gelo. O que há de errado com você é isso, disse cortante. Você me reduz ao que eu fui e não ao que eu sou. Saia da minha frente. Sumir. Agora. Leonardo tentou se explicar, tropeçando na própria confusão. Ao sair para as ruas, o turbilhão interior explodiu em agressividade mal dirigida. Num boteco qualquer, entre olhares embaraçados e risos frouxos, pegou no falatório errado, palavras ásperas, provocações, e em minutos estava no chão, apanhando de 3 homens que não lhe deviam nada. A humilhação física espelhou a humilhação interna. Acabou preso. A noite terminaria na cela fria, pensando em silêncio, até que Ferretti, com controle e recursos, pagou a fiança e o tirou dali. Agora, antes de continuar, me diz aí nos comentários, qual os seus personagens favoritos da novela até agora? E também não se esqueça do gostei e da sua inscrição no nosso canal. Assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Três Graças. A humilhação pública não curou a dúvida, apenas a aprofundou. Leonardo passou dias sem fome, revivendo beijos e gestos, procurando encaixe para uma experiência que agora parecia desafiar tudo o que aprendeu sobre si mesmo. Em picos de desespero, cogitou soluções prontas e perigosas. Procurar um médico que prometesse arrumar aquilo, um especialista que ajustasse o que aos seus olhos parecia um erro. A expressão que ouviu dizer, cura, reversão, soou-lhe em um primeiro momento como promessa de alívio. Mas pensar numa cura foi também ouvir por dentro o som seco da violência contra a própria existência de Viviane. Mesmo sem saber muito sobre o mundo das pessoas trans, algo nele reagiu. Aquelas palavras prometiam apagar uma vida, apagar uma identidade. Ao tentar falar com Viviane novamente, buscou um caminho torto para a reconciliação. Eu pensei muito, disse com a voz baixa, como quem pede perdão e também conserto. Concluí que talvez eu esteja confuso. Talvez eu me sinta atraído por homens e não sabia. Vou procurar um médico. Vou achar um especialista que me explique e me cure disso. A frase saiu ao mesmo tempo honesta e devastadora. Viviane ouviu aquilo como um ataque. Era como se ele propusesse transformar a própria existência dela em doença. Levantou-se num ímpeto de fúria e dor, avançou e o empurrou para fora do recinto. Já te pedi para sumir, gritou, forçando cada sílaba. Some da minha frente e não volte até entender que não sou um erro a ser consertado. A rejeição foi absoluta. Leonardo ficou ali, no limiar da porta, sentindo que havia cruzado uma linha que não poderia reparar com palavras vazias. A confusão no peito continuou, mas a ideia de cura, que parecia tão tentadora em sua incerteza, agora lhe soava vazia e cruel. Alguém precisaria ensinar-lhe outra palavra: responsabilidade. Responsabilidade por ter ferido, por ter julgado, por ter tentado transformar a verdade de outra pessoa num problema seu. Nos dias que se seguiram, enquanto a cidade comentava o episódio e o próprio Leonardo tocava o fundo do seu espelho íntimo, surgiram 2 vozes que o abrigaram com informações e limites. Um amigo que o chamou para ouvir sem julgar e uma terapeuta que recusou frontalmente a ideia de reversão e propôs um caminho diferente: terapia para entender suas emoções, trabalhar preconceitos e aprender a conviver com dúvidas sem ferir ninguém. Não havia promessa de cura, apenas trabalho interno. A cena terminava com Leonardo sozinho num banco, o telefone no bolso. Sem saber quando voltaria a encontrar Viviane, pensava numa palavra que antes não fazia parte do seu vocabulário: respeito. Era o primeiro passo que lhe restava aprender. E talvez aquilo custasse mais do que ele imaginava. Dias depois da explosão emocional, Leonardo ainda se sentia perdido. Evitava o espelho, evitava as pessoas, evitava até o próprio pensamento. A confusão o consumia como uma febre silenciosa, uma mistura de vergonha, raiva e medo.
No fundo, o que o atormentava não era apenas a revelação de Viviane, mas a queda de uma certeza, a de que sabia quem era. Agora, ele se via diante de um vazio. Tudo o que acreditava sobre si, sobre o amor, sobre o desejo, parecia escorrer pelos dedos. Ferretti, ao perceber o estado do filho, tentou retomar o controle da situação com o pragmatismo frio que o caracterizava. "Isso é fraqueza, Leonardo", disse sem piedade. "Mulher é mulher, homem é homem. Se você se confundiu, trate de esquecer. E se não conseguir, trate de esconder", mas as palavras do pai soaram ocadas. Pela primeira vez, Leonardo percebeu o quanto havia herdado daquele homem. O medo, o preconceito, a dureza que agora o afastavam de quem ele queria entender. Mesmo relutante, ele aceitou o conselho da terapeuta indicada por um amigo. A primeira sessão foi silenciosa. Leonardo mal conseguiu explicar o que sentia. Apenas balançava a perna, inquieto, enquanto a psicóloga o observava com paciência. "Não é vergonha sentir o que sente", disse ela, com voz calma. "Mas é perigoso transformar sua ignorância em culpa. Você não precisa de cura, precisa de consciência." Essas palavras ecoaram durante dias. À medida que os encontros se repetiam, Leonardo começou a olhar para dentro com menos ódio. Descobriu que o medo que sentia não vinha de Viviane, mas do reflexo que ela projetava. Um reflexo de liberdade. Ela não tinha vergonha de existir. E ele, criado para agradar, temia tudo o que fugisse da norma. Viviane, por sua vez, também não estava em paz. Tentava seguir a vida, mas o episódio com Leonardo deixara marcas. A raiva inicial se misturava à tristeza. Sabia que o preconceito não era apenas dele. Era o peso de uma sociedade que insistia em medir o amor com régua de convenções. Mesmo assim, doía saber que alguém por quem sentiu algo verdadeiro a enxergava como erro. Numa tarde chuvosa, o destino tratou de colocá-los frente a frente novamente. Viviane saía da farmácia, carregando uma caixa de doações, quando Leonardo apareceu, molhado e nervoso. "Não vim pedir desculpa", disse, antes que ela o interrompesse. "Vim agradecer, porque desde aquele dia entendi que o problema não era você. Era eu, meu medo." Minha ignorância, Viviane o encarou em silêncio, avaliando se valia a pena ouvir. Ele continuou, hesitante, mas sincero. "Eu procurei ajuda. Tentei entender o que me assustou tanto. E percebi que o que senti por você era real. Não foi mentira. Eu é que não soube lidar." Ela respirou fundo, o olhar firme. "Não quero ser lição para ninguém, Leonardo. Não sou experiência para curar suas dúvidas. Eu existo. E mereço respeito, eu sei", respondeu ele com a voz trêmula. "E é isso que quero te dar. Respeito. Mesmo que nunca mais queira me ver por um instante, o som da chuva abafou tudo." Viviane observou o rosto dele. Havia culpa, mas também uma honestidade nova, desarmada. "Espero que leve isso para frente. Que trate as próximas pessoas com o mesmo respeito que aprendeu agora", disse, antes de se afastar. Leonardo não tentou detê-la. Ficou parado na calçada, vendo-a desaparecer entre os carros e as gotas. Sentia-se pequeno, mas pela primeira vez em paz. A culpa não o esmagava mais. Transformara-se em aprendizado. Nos dias seguintes, voltou à terapia, começou a se aproximar de causas sociais e pela primeira vez questionou o legado moral do pai. Ferretti zombou, chamando-o de fraco, mas Leonardo apenas sorriu. "Se fraqueza for tentar ser melhor, então eu sou mesmo", respondeu. À noite, sentado no mesmo banco onde antes se perdera em dúvidas, olhou para o celular. Não havia mensagens de Viviane, e ele não esperava que houvesse. O que importava era o silêncio diferente. O silêncio de quem começava, enfim, a escutar a própria verdade. Viviane seguiu sua vida e Leonardo a dele. Mas algo entre eles permaneceu, não um amor, talvez, mas uma cicatriz compartilhada que lembrava a ambos que amar alguém é, antes de tudo, desaprender o medo. E foi assim, entre o ruído da chuva e o eco de suas próprias palavras, que Leonardo deu seu primeiro passo fora do labirinto. Não em busca de cura, mas de humanidade.